Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda. Para quem assistiu às últimas aulas, já me conhece. E infelizmente essa é a minha última aula. Estou um pouco triste, mas é legal trocar os professores. As próximas aulas vão ser com professores diferentes e acaba que alguns se adaptam à didática de outros e isso é interessante. Dá para comparar um pouquinho também e ver o que vocês gostam mais. Mas enfim, essa aula é sobre corpos menores do sistema solar e sobre a formação do sistema solar também. Eu falei um pouco sobre isso na aula de planetas internos e hoje eu vou entrar em mais detalhes. E, bem, falo de asteroides, cometas e também falo de planetas anões, falo sobre satélites, tudo mais. Vamos lá então. Eu sempre começo com uma frase. Essa é a minha última aula, então eu vou falar uma frase que já é um clichê e todo mundo já deve conhecer, ou a maioria de vocês, mas é a minha despedida, né? Então, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês. Carl Sagan. Bem, a formação do sistema solar, como eu já disse na outra aula também, tem várias hipóteses, sempre surgem hipóteses, vocês podem um dia criar uma hipótese também, mas a hipótese moderna, que é a mais aceita, ela foi sugerida e desenvolvida por Descartes, Kant e Laplace. Nessa hipótese, havia uma nebulosa solar, antes do surgimento, né, do sistema solar, havia uma nebulosa solar que era uma nebulosa igual a essa que a gente vê fotos da NASA, essas que a gente às vezes vê com o telescópio. E essa nebulosa, ela era uma grande nuvem de gás, estava rodando por aí, e ela entrou em colapso. Então, ela começou a se contrair. Então, imagina, tipo, é só uma nuvem de gás gigante, né, claro. E aí vai se contraindo, ficando mais densa. E aí a gente vai falar o que vem depois. Então, começou essa contração e foi acelerando cada vez mais por causa da força gravitacional dessa nuvem atuando em si mesma. E, bem, as surpresas vêm por aí. Então, essa nebulosa ela já tinha 2% dos elementos mais pesados, que é hidrogênio e hélio. E devido à conservação do momento angular, a rotação da nuvem aumentava e a massa assumia uma forma discoidal. Então, quanto mais rápido ela girava, ela fazia essa rotação, essa forma ia se modificando. Então, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides o que é a forma discoidal. Formato de disco, né? Mas vocês vão ver. E tinha uma concentração no centro. Então, essa concentração daria origem ao Sol. E esse material do disco daria origem aos planetas. Então, olha só que bonito, gente. Isso é uma concepção artística, claro. E é uma concepção artística do disco de acreção. Então, no início da formação, era assim: tinha uma massa maior no centro, que deu origem ao Sol, e em volta tinha algo similar aos anéis de Saturno, que formavam esse disco. Então, vocês devem lembrar da última aula que os anéis de Saturno são formados por pequenas rochas e tudo mais. E era assim também. Então, essa nuvem começou a se resfriar e Sol, chamado de protossol, que é
anterior ao Sol, né, que deu origem ao Sol, é chamado de protossol. E Sol, protossol, manteve essa temperatura alta. Esse material que ficou no disco, ele foi se condensando de forma rápida e por causa do resfriamento, ele se condensou por causa do resfriamento e originou os planetesimais. Os planetesimais, no futuro, dariam origem aos planetas, né? Dá para perceber aí pelo nome, né? Esses planetesimais, eles eram corpos de até 1 quilômetro formados pelas forças de coesão. Eu vou mostrar para vocês também, vai ter um slidezinho com os desenhos mostrando o que aconteceu, mas esses corpos bem pequenos, eles foram se agrupando e formando corpos maiores que chegavam até 1 quilômetro. E no disco que eu mostrei para vocês, no disco protoplanetar, que daria origem aos planetas, a composição desses corpos dependia da distância até o centro. Então, vocês também devem se lembrar que na aula de planetas internos, eu falei que os planetas eram terrestres, e eram rochosos, e depois os de fora eram gasosos, gelosos. Então, tinha composição diferente já naquela época. Que na época, na verdade, é no início da formação, no meio aí da formação. Então, nesse disco protoplanetar, a composição dependia da distância até o centro. Então, dependendo da distância, ia mudando. No interior, o que tinha no meio do disco? O protossol. Protossol que continuou quente e tal. Então, no interior, as temperaturas eram mais altas, como ainda acontece. Então, em Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, a temperatura é mais alta por causa da distância do Sol. Então, as temperaturas eram mais altas e o material rochoso se condensou. E lá havia poucos planetesimais. Então, por que só o material rochoso se condensou? Vou falar do exterior primeiro. Nos exteriores, as temperaturas eram mais baixas e os materiais voláteis, nessa distância do Sol, eles podiam se condensar. E muitos planetesimais, lá tinham muitos planetesimais rochosos e gelosos. Então, o que acontece? No sistema solar interior, mais próximo do Sol, esses materiais voláteis, eles não conseguiam se condensar justamente porque eles eram voláteis. Então, talvez vocês já saibam o que é o material volátil, mas o material volátil é um material que, digamos assim, se transforma em gás numa temperatura baixa. Então, por exemplo, a água vai virar vapor a 100 graus Celsius. E outros materiais, eles vão se tornar gás. Alguns já são gases na temperatura ambiente, por exemplo. E outros vão se tornar gases numa temperatura bem menor. Então, lá dentro do sistema solar, lá perto do protossol, esses materiais, eles eram gases e eles não se condensavam, eles não conseguiam fazer parte dos planetas, né? Do que veio a virar os planetas, né? Que eram os planetesimais. Então, foi isso que aconteceu. Por isso que os planetas internos são rochosos. Então, já teve até perguntas sobre isso na aula. E a gente falou, espera que a gente vai explicar. E existe a linha de congelamento, que é a distância do Sol em que as coisas começam a congelar. Então, quando os planetas começam a virar gelosos, começam a ser compostos também de gelo.
E essa linha, ela fica a uma distância de mais ou menos 5 unidades astronômicas do Sol. E a temperatura é em torno de 150 Kelvin. Aqui tem umas fotinhas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já expliquei na aula de planetas internos, mas talvez vocês não se lembrem, então eu vou falar rapidinho. Eu já expliquei que entre Marte e Júpiter tinha um cinturão de asteroides, que era formado por asteroides, e que os asteroides são corpos rochosos. E eu vou explicar melhor isso, gente, mas é só para vocês lembrarem um pouquinho e para ficar fácil entender algumas coisas. Às vezes, a ordem das coisas que a gente ensina é meio difícil, mas não tem como, a gente tem que falar, a gente tem que falar de novo, a gente cita e chega a hora que a gente explica o que é. A gente tem que explicar várias coisas. Mas então, entre Marte e Júpiter, tem o cinturão de asteroides, e os asteroides eles são rochosos. Depois de Netuno, tem o cinturão de Kuiper, que ele tem os cometas, os objetos transnetunianos, que são gelosos. Então, eles podem conter rochas também, mas a parte externa é gelosa, é de gelo. E depois tem a nuvem de Oort, que é assim também. Então, vocês conseguem ver aqui, essa primeira concepção artística aqui é a concepção dos planetesimais. Então, a gente tem um protossol aqui, e aos poucos, esse material ele foi havendo a coesão, foram se agrupando, formando, né? Aos poucos viriam a formar os planetas. E, bem, mas esse aqui era bem no começo ainda. E muito material não virou só planeta, né? Tem outros corpos e até são os corpos que a gente vai falar hoje. E nessa segunda imagem, nossa, gritei. Nessa segunda imagem, a gente consegue ver aqui duas linhas pontilhadas. Essa aqui é a linha de congelamento e aqui é o metano em forma de gelo. E o que a gente ia falar aqui mais importante é essa linha de congelamento. Então vem aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, vem Ceres também, vou falar de Ceres mais pra frente. E depois Júpiter. Então assim, ó, entre Marte e Júpiter tá essa linha bem próxima de Júpiter. Então lembra que eu falei que entre Marte e Júpiter tava o cinturão de asteroides? Então aqui por isso que os asteroides são rochosos, porque eles estão aqui entre Marte e Júpiter e eles estão antes da linha de congelamento. É isso. Continuando a historinha que eu estava contando, a atração gravitacional entre esses planetesimais que já estavam se juntando, que já estavam, né, virando objetos maiores, né, corpos maiores. E aí a atração gravitacional entre eles acabou formando os protoplanetas, que eles ainda estavam crescendo cada vez mais, digamos assim, com o agrupamento desse material, e formaram os protoplanetas, que ainda eram menores que os planetas, e ainda estavam se desenvolvendo e coisa e tal. Então, no disco interior, que veio a formar o sistema solar interior, estavam os protoplanetas rochosos. Eles tinham massa baixa, porque nesse lugar tinha poucos planetesimais. E eles não conseguiram atrair e acumular atmosferas, até porque eles tinham massa baixa e tal. E aí, as atmosferas, vocês sabem que Vênus tem atmosfera, que a Terra tem atmosfera. As atmosferas, elas foram formadas depois por vulcanismo, por vento solar, ou então trazidas por asteroides, cometas e planetesimais. Doido, né, gente? Agora, bem, eu vou mostrar essa concepção artística para vocês. Esses são os protoplanetas.
não é uma foto de verdade, né, gente? Vocês podem imaginar o porquê. Mas, enfim, ainda estava em formação, tinha bastante material nessas linhas que já começavam a se formar, né, as órbitas dos planetas. Então, aqui nós temos os protoplanetas, que ainda eram menores, ainda estava, assim, em desenvolvimento. Então, vocês já... Eu já falei isso na aula... Talvez falaram na aula Terra, Lua e Sol. E eu também falei isso na aula do Sistema Solar Interior. Porque eu falei um pouquinho da Terra, da Lua e tal. Então, as colisões resultaram na nossa Lua. A gente fala sobre um corpo que se chocou à Terra, né? Chamado de Theia. E aí, contei a historinha pra vocês. Nasceu a nossa Lua, né? Porque ela tem composição um pouco parecida com a da Lua, a Terra, né? Então, essas colisões, elas resultaram tanto no surgimento da nossa Lua, como nas inclinações dos eixos rotacionais dos planetas. E, bem, às vezes tem uns nomes um pouco difíceis, gente. Aí vocês falam, tipo, nossa, eixos rotacionais dos planetas, como assim? Mas tem coisas, tipo, vocês podem procurar nas outras aulas, ou até pesquisar mesmo, que a gente já falou e que às vezes parece um nome complicado, mas só ver com calma. Então, os eixos rotacionais dos planetas, vocês lembram na última aula que eu coloquei aquela fotinha, aquele desenho, que tinha a inclinação dos planetas. Então, a Terra é um pouco inclinado, o eixo dela, e por isso que tem as estações do ano, como vocês viram na aula Terra, Lua e Sol. E aí os outros planetas têm inclinações diferentes. Então, vocês viram, tipo, Mercúrio quase não tem inclinação. E Urano, ele tá, assim, praticamente deitado em relação ao plano da órbita dele. E aí vocês voltam lá na aula, se vocês não lembrarem, e vejam a imagem, que é bem legal. No disco exterior, aliás, eu não sei se eu vou falar disso, então eu já vou falar disso agora, mas se eu falar de novo, vocês lembram. Assim como essas colisões resultaram nas inclinações dos eixos, elas também, uma hipótese é que essas colisões, elas fizeram a rotação retrógrada. Vocês lembram que quase todos os planetas têm a rotação para um lado, que é o mesmo lado da órbita deles, e Vênus tem a rotação para o outro lado. Tipo assim, ela gira no sentido contrário, e Urano também. Então, uma das hipóteses, eu acho que ou a mais aceita, ou uma das mais aceitas, é que isso aconteceu por causa de colisões. Tem outras também. Nós não estávamos lá para saber. Bem, aí no disco exterior tinha os protoplanetas rochosos e gelosos de massa alta. Então, o que acontece? O material que pode se condensar numa temperatura maior, que viraram as rochas lá dentro, no sistema solar interior, ele também podia estar de fora e tinha um pouco na parte exterior. Só que assim, vamos pensar no gelo. O gelo é o gelo em 0 graus Celsius. Em menos 10 graus Celsius, o que ele é? Gelo. Menos 20, ele continua sendo gelo. Menos 50, ele continua sendo gelo. Se for mais, ele vai derreter. Mas então, o que acontece? Os corpos rochosos, eles também estavam no sistema solar exterior. Era mais frio, ok, mas eles continuavam sendo rochas. Então, tinha dentro e tinha fora também. Só que aí, geralmente, eles se tornavam o núcleo dos planetas e dos cometas, por exemplo, e em volta vinha o líquido, o gelo e tudo mais. Então, tinha os protoplanetas rochosos e gelosos de massa alta.
e lá tinha muitos planetesimais. E aí, esses protoplanetas, eles conseguiram atrair e acumular atmosfera. Até porque, quando o corpo for maior e ele tiver maior massa, ele vai ter uma atração gravitacional maior. Então, aí esses planetesimais que ficavam de fora, que conseguiram atrair, acumular atmosferas, eles viraram gigantes gelosos. E os que tinham atmosferas mais massivas, eles viraram os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. E em torno desses planetas gigantes, a mesma coisa que a gente falou sobre a força gravitacional, em torno desses planetas gigantes se formaram algumas luas, da mesma forma que os planetas, pelas forças de coesão e tudo mais. E eles ficaram lá orbitando. E, bem, vamos lá. E esse disco, ele era mais denso na região de Júpiter. Ele tinha perdi a palavra, gente. Tinha mais matéria nessa região, tinha mais rochas e tudo mais. E ele era mais denso, então acabou se juntando mais, se acumulando mais. E Júpiter acumulou maior massa. E aí, no cinturão de asteroides, se eu já falei para vocês, se eu já comentei na aula de sistema solar interior, então, assim, não é mais tão desconhecido assim, apesar de eu falar dele mais para frente. No cinturão de asteroides, era a região onde os planetesimais rochosos não conseguiram formar um planeta grande. Então, eles estavam por ali, e aí teve alguns planetesimais, eles foram se agrupando, eles foram se tornando protoplanetas, depois os planetas, mas teve essa região que eles ficaram lá. Eles não formaram uma coisa maior. E aí virou o cinturão de asteroides, então são esses pedaços que estão lá orbitando ainda o Sol. Em torno dos planetas gigantes, formaram-se muitas luas, da mesma forma que os planetas. Gente, eu passei o slide. Peraí que eu tô perdida. Tá, eu não sei, eu tava repetindo o slide. Eu não vou parar a gravação porque toma muito tempo. Mas, enfim, mais para o exterior, o gelo podia ser integrado mais facilmente nos asteroides. Então, isso explica a posição dos vários tipos de asteroides, que eu vou falar para vocês mais para frente. Então, vocês lembram que eu falei sobre se condensar, uma temperatura menor e tal. E quanto mais longe do Sol, maior essa possibilidade, né? Mais partículas, mais material podia se condensar. Então, na região mais exterior aos protoplanetas gigantes, que dariam origem a Júpiter e Saturno, a densidade era menor. Tinha menos corpos, menos pedacinhos de rocha, sei lá. E os planetesimais gelosos formaram alguns corpos menores. Então, vocês lembram dos asteroides e tal? E aí, lá fora, mais fora do sistema solar, depois de Netuno, se formou o cinturão de Kuiper, que foram esses planetesimais que acabaram sendo gelosos, pelo que eu já expliquei para vocês. E aí, como eu já comentei também, no cinturão de Kuiper são os cometas. Então, esses corpos foram os que se tornaram cometas. Agora tem uma imagem aqui
Vamos ler aqui, porque eu não decoro tudo, né, gente? Ele mostra aqui o disco interior, que eu já tinha falado para vocês, aquecido pelo Sol. Então, nessa região, a temperatura era maior. E aí, os gelos e gases não condensaram, eu já falei. Vocês podem ir lendo aqui também, tudo que eu já falei, né? Deixei a imagenzinha aqui com umas legendas. Eu vou falar mais pra frente. Então, aqui no meio estão principalmente os silicatos e compostos de ferro. Aqui de fora é o disco externo frio, que eu já falei também sobre a temperatura e tudo mais. E aí o gelo e os gases se condensaram aqui e também os silicatos e compostos de ferro. E aí esses marronzinhos são partículas de rocha, os azulzinhos são partículas de gelo. Aí aqui tem uma fotinha de perfil, digamos assim, que formaria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e por aí vai. Essa imagenzinha que eu queria mostrar para vocês também. Então, agora explicando o que eu já expliquei para vocês de uma maneira mais visual. Nessa primeira, tem o colapso da nebulosa pela autogravidade. Então, aqui ainda era muito gás e poeira e formando, né, o protossol ainda, uma massa mais densa no interior. E aí lembro que eu falei para vocês, foi virando cada vez mais nessa forma de disco e o centro lá desse jeitinho que vocês já sabem, spoiler que vai acontecer. E aí houve a formação do protossol e do disco protoplanetário, dos protoplanetas. E aí aconteceu o fim do colapso. Então, ele parou de se condensar cada vez mais e puxar essa matéria para continuar formando, assim, adicionando matéria ao Sol e tudo mais. E aí começou a formação dos planetesimais, que eu já expliquei sobre a coesão e tal. E depois foram se formando os protoplanetas e tal, até chegar ao sistema solar atual, que é assim. Geralmente a gente vê imagens só com a órbita dos planetas e só a gente fala, tá. Só que na verdade tem esses cinturões aqui de asteroides, tem o de cometas e tal. Eu vou falar de novo. Então, pelas interações viscosas e as forças de maré, isso já foi falado, né? Com o disco de acreção e os planetesimais, Júpiter acabou migrando mais para dentro do sistema solar, né? E Saturno, Urano e Netuno mais para fora desse disco. E no caminho, então, quando eles estavam fazendo essa migração, esse caminho, os planetas gigantes, que Júpiter e Saturno, eles capturaram alguns planetesimais, que vocês já sabem o que são, e que viraram as luas menores. Então, vocês sabem, Júpiter tem lá 79 luas, Saturno tem 82, e essas luas, elas foram... Foi assim que foi acontecendo, né? Viraram as luas de Júpiter, de Saturno e tudo. E eles também defletiram outros planetesimais para dentro ou para fora do disco. Então, com esse movimento, eles, assim, entre aspas, jogaram esses planetesimais para dentro ou para fora. Os planetesimais, se foram defletidos para dentro, eles caíram para dentro dos planetas e luas. Então, eles vieram para os planetas e se chocaram com os planetas e com as luas e deram origem às crateras de impacto que a gente vê na Lua, por exemplo, em Mercúrio, em Ganimedes, que assim são bem mais perceptíveis.
E aí, inclusive, também vocês já viram na Terra, Lua e Sol que a Lua acaba protegendo muito a Terra, né? E os se foram, eu viajei aqui. Os se foram defletidos para fora, formaram a nuvem de Oort, ou foram expelidos fora do sistema solar. Foram expelidos do sistema solar, né? Redundância. Então, o que eu falei já da nuvem de Oort, ou eles foram para fora do sistema solar. E no caminho para fora, Netuno estava fazendo esse caminho para fora, ele também capturou alguns objetos do cinturão de Kuiper. Capturou, o que aconteceu? Foram, ou viraram luas, ou acabaram colidindo com ele. Então, vamos lá, então. Satélites naturais. Eu já falei, né, um pouquinho sobre satélites naturais, falei sobre as luas de Júpiter, a nossa lua e várias luas. Então, os satélites naturais, eles são objetos celestes que orbitam objetos bem maiores. Então, a gente pensa, tipo, satélite. Geralmente fala o satélite, a gente já pensa nos satélites da NASA, por exemplo. Então, os satélites, eles orbitam objetos maiores. Então, por isso que tem os satélites naturais e os satélites artificiais. Os satélites naturais são as luas que orbitam os planetas e esses exemplos aí que eu vou falar já já. E os satélites artificiais são tipo a Estação Espacial Internacional, o telescópio Hubble, que eles estão orbitando a Terra. Então, exemplo de satélites naturais são as luas dos planetas e dos planetas anões. São planetas anões orbitando estrelas. São galáxias anãs orbitando galáxias maiores. E os planetas anões, eles são uma categoria acima dos asteroides. Então, eu já falei dos asteroides no próximo slide, também vou falar. Mas é que faz mais sentido falar aqui primeiro. Então, eles são uma categoria acima dos asteroides, porque eles são maiores e eles têm características mais semelhantes aos planetas. E lá na frente eu vou falar disso também. Vou falar de Plutão, vocês são curiosos com Plutão. Os asteroides, eles são corpos rochosos e eles normalmente estão no sistema solar interior, até a órbita de Júpiter. Os objetos transnetunianos, eles são corpos gelosos que estão depois de Netuno. Por isso que eles chamam transnetunianos. Ou TNOs. Então, eles estão no cinturão de Kuiper ou na nuvem de Oort. E a maioria deles não são... A maioria deles não, né? Os objetos transnetunianos não são nem cometas nem planetas anões. E os cometas, eles são objetos gelosos que às vezes chegam perto do Sol. Eles fazem uma órbita que chega aqui perto do Sol, aí forma aquelas caudas lindas, são as fotinhas que a gente vê. Mas eles estão lá congelados, normalzinho. Aí quando eles vão chegando perto do Sol, eles vão formando a cauda. E já eu vou falar e vou mostrar tudo. Sou muito empolgada com essas coisas. Então, a gente tem aqui uma imagenzinha, não é uma foto, como vocês podem ver. Então, tem aqui as órbitas dos planetas. Então, nesse espaço aqui do meio, a gente consegue ver que tem os cinturão de asteroides. Depois, mais para trás, tem o cinturão de Kuiper. E em volta disso tudo tem a nuvem de Oort, que ela forma assim meio que uma esfera. E os outros cinturões, eles estão assim, mais no plano de órbita dos planetas mesmo. Não exatamente, mas estão mais. E agora, gente, eu vou explicar para vocês os vários tipos de asteroides. E aí vocês vão pensar, tipo, nossa, que loucura, quanta coisa e tal, mas assim, não é para decorar tudo e, tipo, também nem vai ter coisas tão específicas assim no questionário, por exemplo. Mas aí vocês veem, tipo, quando eu falar, vocês vão entender
E pode ser que vocês esqueçam depois, vocês não vão decorar tudo, mas quando eu falar, vocês vão entender. E aí depois vocês assistem de novo, e aí vocês lembram, e assim. Mas não fala, tipo, ah, nossa, muita coisa. Vai com calma. Então, como eu falei, a maior parte dos asteroides está no cinturão de asteroides. Mas alguns possuem outras órbitas, que são, por exemplo, os troianos, eles estão na órbita de Júpiter, eles compartilham a mesma órbita de Júpiter, e eles estão 60 graus atrás ou à frente do planeta. Os da frente, às vezes, são chamados de gregos. Então, tem os gregos e os troianos. E aí eu vou mostrar uma fotinha, gente. Calma. Não tem ninguém falando comigo. Isso é muito engraçado. Eu falo como se alguém estivesse perguntando. Os centauros, eles orbitam entre os planetas externos. Então, o que acontece? Tem lá, entre Marte e Júpiter tal, o cinturão de asteroides. E os asteroides estão orbitando lá. E os centauros, que também são asteroides, eles estão mais para fora. Então, eles já estão, assim, depois de Júpiter, indo pro sistema solar exterior. Então, aqui, uma foto, gente. Um desenho, né? A posição dos troianos e dos gregos. Então, aqui, ó, olha tudo. Lê a legenda. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Entre Júpiter e Marte, tá o cinturão de asteroides que eu falei pra vocês. Então, uma foto pra provar. Brincadeira. E aqui a gente tem a órbita de Júpiter, tem Júpiterzinho aqui. E na frente de Júpiter tá girando para esse lado aqui, né? E aí na frente de Júpiter estão os gregos, que tá em verde aqui, e atrás os troianos. E nessa outra segunda imagem, em cinza estão os troianos e em verde os centauros. Lembra que eu falei dos centauros? Então, tá difícil ver o verde, mas aí, sei lá, vocês aumentam o brilho, tudo, e aí provavelmente vocês vão ver. Mas. Vou bater aqui. Mas. Eu vou colocar o mouse aqui, vocês vão ver, e também dá pra procurar mais fotos se vocês não conseguirem. Então, olha aqui. Nessa parte em cinza, essa parte tá bem visível. Então, tem o Sol aqui. A órbita dos outros planetas não tá representada aqui, só pra ficar melhor. Então, aqui J. Adivinha o que é J? Júpiter. S, Saturno. U, Urano. N, Netuno. Então, aqui, né, junto, compartilhando a órbita de Júpiter, estão os troianos. Então, tem os gregos, os troianos. E em volta, gente, bem lá, assim, depois de Saturno, todo o planeta, todo o sistema solar exterior, que tem alguns, né? Então, aqui depois de Saturno, perto de Urano, perto de Netuno, mais perto de. Entre Saturno e Urano, né? Que tem mais. Tem uma maior densidade aí. Então, tem bastante. Esses em verdinhos, tá bem fraquinho, mas. Dá pra ver. O que não for cinza, as outras bolinhas bem fraquinhas, é verde. E depois tem os Amors, Apolos e Atens. Algumas coisas eu não sei como pronuncia, gente, então vocês leem aí cada um pronuncia do jeito que quiser. Eles orbitam o sistema solar interno e eles podem cruzar as órbitas dos planetas internos. Então, eles estão lá mais para dentro e eles podem cruzar as órbitas também. A hipótese é que os asteroides do cinturão de asteroides sofreram perturbações causadas por Júpiter e aí mudaram aí a trajetória deles. E aí tem as famílias Hirayama, que consistem de fragmentos de corpos maiores destruídos em colisões. E isso é uma hipótese, né? Então, eles são classificados de acordo com as composições deles.
A gente tem o tipo S, que está de 2 a 3,5 unidades astronômicas de distância do Sol. E eles são compostos. Ai, passei. Eles são compostos de silicatos ricos em ferro e magnésio. Eles são pouco voláteis, são avermelhados e têm albedos moderados. Vocês lembram que eu falei de albedo na aula de planetas internos? Tô olhando lá na minha cabeça para lembrar, no meu cérebro. Na aula de planetas internos. E eu imagino que na aula de Terra, Lua e Sol também tenham falado. Então, como ele tem, se tem albedos altos, eles são mais visíveis pra gente. É por isso, por exemplo, que os anéis de Saturno são bem visíveis, porque eles têm albedo alto, enquanto outros anéis eles têm albedo baixo. Então, eles têm albedo moderado. Eles são, assim, mais ou menos visíveis. Os do tipo M estão entre 2 a 3,5 unidades astronômicas do Sol. São compostos de ferro e níquel. São avermelhados e têm albedos moderados também. Então, a gente tem aqui duas imagens. Esse aqui é o Ida, do tipo S. E esse aqui é o Lutetia, tipo M. São bonitinhos, né, gente? Adoro essas potinhas. Depois a gente tem o do tipo C, que estão entre 2 a 4 unidades astronômicas do Sol. E eles têm compostos carbonáceos, muitos contêm água e têm albedos baixos. Então aí vocês já ficam assim, alertas, contém água, não tem compostos orgânicos, vocês já ficam alertas. Os do tipo P estão entre 3 a 5 unidades astronômicas e são compostos orgânicos avermelhados, possuem compostos orgânicos avermelhados e têm albedos baixos. E do tipo D, eles são parecidos com o tipo P, só que eles são mais vermelhos e estão um pouco mais longe do Sol. A maioria dos troianos são do tipo D. Lembra dos troianos? Acabei de falar, gente. Volta lá o vídeo. Eles estão compartilhando a órbita de Júpiter. Quanto mais longe do Sol, mais água e outros materiais voláteis. Assim como os planetas e as luas. Por causa da temperatura e tal. Eu falo várias vezes, gente, que às vezes eu tenho medo de vocês esquecerem, aí chega no meio da aula, vocês pensam, nossa, já esqueci tudo, não lembro mais o que é isso, não. Então, eu repito um pouquinho, mas coloco o vídeo 2 vezes. Eu não ligo não, gente, eu faço muito isso. Então, eles dão dicas sobre a formação do sistema solar, porque eles eram lá os planetesimais, e que não vingaram, né, que não foram para frente. E aí eles dão dicas sobre a formação, que aí tem água, tem os compostos orgânicos, aí a gente pega aí amostras. Então a gente tem aqui os exemplos: o Matilde, que é do tipo C, tem o Cibele, do tipo P, e tem o Hector, do tipo D. Olha, gente, parece um amendoizinho, né? Toda vez que eu olho essa foto, eu penso, nossa, parece um amendoim. Então, aqui é uma impressão artística, né? Em 2014, foram descobertos anéis em torno do asteroide 10.199, Charícula, um centauro. Por que não põe um nome mais fácil, né, gente? Eles foram descobertos por ocultação estelar. Ai, gente, é muita coisa para explicar, então isso vai ser explicado na aula, talvez, de exoplanetas. Então, por enquanto é isso, por ocultação estelar. Essa aula já está bem extensa. A origem dos anéis, ela não é muito clara.
Então vamos lá, até vou ver quanto tempo já tem essa aula. 44 minutos. Não sei quantos slides tem. Assim, quantos slides já passaram. Mas vamos lá. O asteroide 1I-17, U1, ou conhecido como Oumuamua, ele foi o primeiro objeto interestelar conhecido a passar pelo sistema solar. Ele passou perto do Sol em 2017. Então, ele era um objeto interestelar, significa que ele está fora do sistema solar já. E aí ele está entre estrelas, é interestelar. Então, ele passou perto do Sol. Ele entrou aqui e passou perto do Sol, tá? E primeiro ele foi classificado como cometa, e aí depois ele foi reclassificado como asteroide, e finalmente ele foi, descobriram que ele era o primeiro de uma nova classe de objetos interestelares. Foi o primeiro que a gente descobriu, né? Então aqui tem a trajetória do Oumuamua. Engraçado esse nome, gente. A gente tem aqui as datas e ele se aproximando do Sol e passando entre as órbitas dos planetas. Essa parte é muito legal, gente. Eu queria tanto estar ao vivo. Que pena, mas vai ficar aí gravado para posterioridade. E vocês mandam comentário, gente. Manda comentário lá no vídeo. Manda mensagem no Facebook. Também, você fala, não, fiquei com dúvida, manda mensagem no Facebook, comenta no vídeo, fala, não sei, não entendi isso. Ou então também pedindo talvez um material que explique melhor, às vezes a gente manda um artigo, um site, tá? Pode mandar, gente. Fala, manda lá, oi, beijo pra minha mãe, tudo. A gente gosta de comentários. Principalmente falando que minha aula é muito boa. Então, essa parte eu já falei na aula extra sobre chuvas de meteoros. Mas eu vou repetir aqui, até porque aquela aula não é obrigatória. Assim, não conta presença e tal. Então, era uma aula extra, era menor. Então, às vezes, vocês não assistiram. Porque não estava assim... não estava exatamente dentro do nosso cronograma. Então, quem já assistiu, passa. Coloca 2 vezes. A diferença entre meteoroides, meteoros e meteoritos. Então, às vezes fala meteoroides é menos falado, mas fala meteoro, meteorito, caiu um meteorito na Terra. E fala, mas qual que é meteoro, qual que é meteorito? Será que é o mesmo? Mas não é. Então, tudo começa com os meteoroides. Eles são matéria no espaço interplanetário. Quer dizer, eles são pedacinhos de rochas, de pedras, digamos assim. Só que eles são muito pequenos para ser chamados de asteroides ou cometas. Então, eles só são chamados de matéria mesmo. Pode chamar, sei lá, matéria, partículas, pequenas rochinhas. E eles estão em rota de colisão com a Terra. Então, eles são meteoroides quando eles ainda estão viajando no espaço. Antes de chegar aqui. Então, assim, o negócio, a Terra está aqui. A Terra está aqui na minha mão. E aí ele vem passando assim, aí fala, poxa, esse objeto está em rota de colisão com a Terra. Por uma hora ele vai chegar aqui, vai. Então, eles são chamados de meteoroides. E meteoro, na verdade, não é um objeto. Eles são, assim, um evento. Os meteoros acontecem quando os meteoroides se queimam na atmosfera. Eles são conhecidos como estrela cadente. Então, se vocês já viram uma conhecida estrela cadente, vocês imaginam aí. Então, eles são um evento, porque, assim, acontece, assim, muito pouco tempo. O meteoroide chegou aqui, queimou na atmosfera, aí, quando ele entrou, ele já virou meteorito. Então, assim, é só um evento lá, só a queima dele. E depois tem o meteorito, que é o que resta quando chega ao chão. Às vezes não resta nada, às vezes vira poeira, se desintegra, e às vezes sobra um pouquinho, às vezes bem pequenininho, cai no chão lá, ninguém nunca vê, nunca descobre.
Ou então também podem ser grandes, né? Que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu já falei na aula de chuva de meteoros. As chuvas de meteoros acontecem quando. Eu gosto de falar assim, gente. As chuvas de meteoros acontecem quando a Terra cruza a trilha de detritos deixadas por um cometa. Então, eu leio, mas depois eu explico, gente. Então, o cometa tá passando lá. Então, a Terra tá girando aqui, nessa órbita aqui. Imagina aqui. Aí o cometa, tipo, um dia, não foi hoje. Tipo, não é só quando o cometa passa. O cometa passou, aí ele voltou, passou na órbita, ela voltou, igual esse desenho, e foi embora. Só que enquanto ele estava passando, lembra que eles têm a cauda, tudo. A cauda ela é composta por gelo, por gás e poeira. E esse gás ele fica no caminho. Tipo, imagina, sei lá, vocês carregando um gelo seco. Aí você vai andando, tipo, passa por um negócio e esse gás ele vai ficando. Nossa, desculpa. Esse gás ele vai ficando no caminho. Então é a mesma coisa, assim, parecido com os cometas. E aí eles deixam esses detritos. Só que a Terra vai girando, ela não vai ficar parada nesse lugar. Então ela tá girando. Ela tá girando lá de boas. Aí ela chega nessa trilha dele, né? Onde fez parte da trajetória do cometa. E aí, quando ela chega lá, estão os pedacinhos lá que o cometa deixou, sei lá, vivendo lá, existindo. E aí a Terra passa por esse caminho e esses pedacinhos começam a entrar na Terra. Começam a vir para a Terra. A cair na Terra. E aí é assim que acontece os meteoros, gente. Que eu falei na outra, é um evento, né? Então o meteoro vai lá, o meteoroide vai lá, queima na atmosfera e essa queima gera um meteoro. E como? Aí, tipo assim, aí acontece um meteoro normal na vida. Assim, tipo, você tá lá numa noite qualquer, pode passar um meteoro e pronto. Só que aí, como tem vários detritos nessa posição, vai ter vários meteoros no mesmo dia. E é por isso a chuva de meteoros. Então, assim, no lugar que tem uma maior concentração desses detritos, que é onde o cometa passou mesmo, é o dia do pico. E aí depois, nos outros dias, tem menos meteoros. Então, o que eu falo pra vocês, às vezes vocês veem, hoje em dia, né? Se eu não sou tão velha assim. Hoje em dia tem bastante reportagem sobre isso. Tipo, vocês veem lá no Facebook sempre, tipo, principalmente, sei lá, no Mistério do Espaço. Eles falam, amanhã tem chuva de meteoros. Sábado tem chuva de meteoros. Aí você vê esse post depois e fala, nossa, foi ontem, perdi. Mas não é assim. Ou então vocês falam assim, é amanhã, mas amanhã eu não posso ver. Amanhã é segunda, trabalho e tal. E aí, o que acontece? Na verdade, tipo, a Terra tá girando e ela vai chegando nessa posição onde estão os detritos e depois ela vai passando. Então não é só no dia. No dia vai ter mais, que vai ser onde tem maior concentração, mas nos outros dias, quando ela vai chegando, já tem alguns que chegam. Então, assim, por exemplo, no pico está previsto 80 meteoros por hora. Para um céu muito bom, gente, assim, não ilude, não. Por exemplo, na de Perseus, que são 80 meteoros por hora. Nos outros dias, tipo, um dia anterior, vai ter mais ou menos, sei lá, 40, 50. Um dia antes vai ter, sei lá, 30. Então, dependendo se a chuva for forte, uma semana antes, uma semana depois, você ainda consegue ver. Então, assim, sei lá, tipo, não é só no dia. Então, fiquem tranquilos. Falar assim, foi ontem? Não, vou ver hoje. Vou tentar ver alguma coisa. Coloquei aqui para vocês algumas das chuvas mais importantes. Também dá para pesquisar, se eu pesquisar assim, chuva de meteoros, data de chuva de meteoros. No Google vai aparecer lá uma lista de várias, bem mais que essas. Então, a gente tem aqui a Quadrantídeas, e no dia 4 de janeiro. Essa taxa horária é a taxa de meteoros que aparecem por hora se tiver um céu perfeito, gente. Não vai lá achando que você vai ver 95 meteoros por hora e, tipo, você ficar 4 horas lá, você vai ver 400 meteoros. Não. Você vai ver bem menos.
Aí em abril, maio, agora a gente tá em maio, né? Já passou, 29 de julho. A que eu mais amo, gente, é essa de agosto, que é das Perseidas. Perseus, na verdade, é uma constelação do norte, então é meio difícil ver e tal, mas tem bastante. Aqui tem 95 por hora, que não é tudo isso que a gente vê, mas tem bastante, então a probabilidade de ver um ou mais é maior. E eu também gosto muito da de Orion, que a de Orion é a. Acho que é de Orion, que é a do Cometa Halley, mas lá pra frente vai falar também. Eu gosto bastante dessa de Orion, que apesar de ter 20, né, ter menos, é bem legal olhar pra Orion, tudo isso. Você fica lá apaixonado enquanto você espera os meteoros. E aí tem a de Gêmeos também, que é em dezembro, tem bastante também. Deixa a gente falar um pouquinho. Aí falando sobre meteoritos agora. Os meteoritos, eles têm idade de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Pensar que a gente tem 20 e poucos, né? 18. Não tem complexidade não, gente. Então eles têm aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Até porque o que é a nossa idade comparado com isso? Então, relaxa. Eles são amostras de matéria dos primórdios do sistema solar. Então, vocês lembram que eu falei, olha, eles não formaram nada. Alguns, né, não formaram um planeta e tal, eles ficaram lá, não vingaram. E aí eles trazem essas amostras dos primórdios do sistema solar e eles ajudam a descobrir bastante coisa sobre a formação e a evolução do sistema solar. Até essa frasezinha aqui no final, então já não vou falar ela. Então, em muitos casos, as propriedades deles podem ter sido modificadas por processos térmicos e metamórficos, mas a gente também percebe isso, então a gente consegue ver, estudar e tudo mais. É muito interessante isso. Então, os meteoritos, eles estão separados em 3 grupos. Os rochosos, os ferrosos rochosos e os ferrosos. Então, o ferroso rochoso é meio a meio e os ferrosos. Os rochosos, eles são aproximadamente 94% dos meteoritos conhecidos. Bastante coisa. E eles são separados, dentro da categoria, tem a subcategoria. Eles são condritos ou acondritos. Então, nesse primeiro slide eu vou falar dos condritos. Então, aproximadamente 86% são condritos. Eles contêm côndrulos. Fala côndrulos. E daí? O que é isso? Que são pequenas partículas redondas compostas, na maioria, por silicatos. Já eu vou mostrar fotos para vocês vão ver bem os côndrulos. E eles parecem ter se formado como objetos flutuando livremente no espaço. E alguns têm material orgânico. Aí, material orgânico, você já liga uma anteninha, ó. Será que tem vida? Será que não tem vida? Vamos investigar. Mas é legal isso, gente. Eu sempre pareço bem cética, mas não sou muito, não. Só não quero dar muita esperança também. Os acondritos, eles são aproximadamente 8% e eles não contêm côndrulos. Então, condritos têm côndrulos. O A significa não. Acondritos não têm côndrulos. E eles são formados pelo derretimento e recristalização. Eu vou mostrar uma imagem para vocês assim mais explicativa. Eles vêm das crostas de planetesimais, asteroides ou de corpos maiores, como da Lua, de Marte, por exemplo. Então aqui estão o condrito e tem um condrito e um acondrito. Então, eu falei pra vocês iam ver, né? Tá vendo essas bolinhas? Tem uma vermelhinha, uma branquinha, tem várias bolinhas. Esses são os côndrulos. E esse outro aqui não tem. E aí, falando dos ferrosos,
Então, só para recapitular, os meteoritos eram divididos em rochosos, ferrosos e ferrosos rochosos. Aí a gente dividiu lá os rochosos, agora a gente começou os ferrosos. Trava-língua, gente. Então, eles são chamados de sideritos também. São mais ou menos 5%. Então, 94 mais 5, 99. Depois sobra 1%. Bem pouco. Mas então, são 5%. E eles são constituídos, adivinha por quê? Ligas metálicas de ferro e níquel. E eles também têm quantias secundárias. Como assim secundárias? Tem bem pouco. Quantias secundárias de carbono, enxofre e fósforo. E a maioria deles pode ter sido formado nos núcleos dos planetesimais derretidos. Vou mostrar uma imagenzinha para vocês, então vocês já pensam, núcleo, o outro na crosta, e vamos lá. Segue o baile. Gente, nem é nesse contexto que usa, mas enfim. E os ferrosos rochosos, que são os siderólitos, eles são aproximadamente 1%, e eles são constituídos por mistura de minerais silicáticos e liga metálica, que seria o ferro mais níquel. E eles foram parcialmente formados nas zonas de fronteira entre os núcleos e as crostas. Então, um foi no núcleo, outro foi na crosta, outro foi no meio. Dos planetesimais. E aí a gente tem uma foto de um siderito e um siderólito. Então, vamos voltar. Já esqueceram o que é siderito, né? Sideritos são os ferrosos e os siderólitos são ferrosos rochosos. Então, aqui, ó, siderito e o siderólito. Bonitinho, né, gente? Tudo pra mim é bonito. Então, nessa imagenzinha, né, que eu tinha prometido pra vocês, a gente tem aqui, ó, dois tipos que formam no final dois tipos de meteoritos, né? Os condritos e os acondritos. Então, olha aqui, tipo, dois caminhos que poderiam acontecer. Tem lá o material lá voando, e aí acontece a acreção. Eles vão se juntando, se agrupando, como eu já expliquei para vocês. E aí eles formaram os planetesimais, essa bolinha aqui bonitinha. E aí depois fragmentou. Então ele formou o planetesimal, ok, fragmentou e pronto, e virou os condritos, que tem os côndrulos que eu falei para vocês, aquelas bolinhas, né? Bonitinho. E aí, o outro caminho, que formou os acondritos, aconteceu a acreção do mesmo jeito, foi lá formando planetesimal cada vez maior. E aí aconteceu uma coisa que não aconteceu antes, que foi a diferenciação. Ou seja, se formou um núcleo, um manto e uma crosta. Então eu falei para vocês, esses vieram do núcleo, do manto, da crosta. E aí, depois disso, aconteceu a fragmentação. Então, quando teve a fragmentação, olha aqui, ó, os sideritos, por exemplo, eles vêm do núcleo. Então, eles estão aqui, ó, um cinzinha. Então, quando aconteceu essa fragmentação, eles estavam diferentes dos condritos, né? Por causa dessa diferenciação aqui. E a gente tem aqui os acondritos. Legal, né? É muito mais explicativo do que eu, né? Mas é que a gente só vendo texto falando é mais difícil imaginar, né? Então a gente tem alguns meteoritos conhecidos, que são mais famosos. Deixa eu só ver quanto tempo tem aula aqui, gente, porque eu tô com medo de passar mais de 1 hora. Tá cedo ainda. Eu vou falando muito, eu acho que eu falei muito e às vezes eu nem falei muito. Alguns meteoritos conhecidos. Tem o meteorito de Bendigó, que eu acho que ele é um dos mais conhecidos. Ele é um siderito. Ele foi encontrado em 1784, perto do riacho de Bendigó. Por isso que ele chama isso, né, gente? Lá na Bahia. Ele é o maior meteorito já encontrado no Brasil e é o 16º maior do mundo. E tá no ranking. Então, essa foto dele. Vou ficar um pouquinho aqui para vocês apreciarem. Quem quiser, põe 2 vezes. A gente tem esse aqui outro, o meteorito de
Murchison, cada um escolhe a sua pronúncia. Ele é um condrito carbonáceo. Então, condrito, lembra? É até o mesmo da foto. Tem as bolinhas, que são os côndrulos e tal. Um condrito carbonáceo que caiu em 1969 na Austrália. E ele contém mais de 92 aminoácidos. É legal, e dá para estudar bastante coisa. E aí tem essa história bem legal. Na manhã do dia 15 de fevereiro de 2013, faz pouco tempo, era esperada a passagem de um asteroide próximo à Terra. E todo mundo falou, vai passar ali, vamos assistir, vamos ver e tal. Só que ele caiu na Terra, perto de Chelyabinsk. E agora, gente, essa pronúncia eu tenho certeza, porque eu tô estudando russo, eu consigo ler aqui. Essa eu tenho certeza. É que às vezes também a gente não sabe de que língua é, né? Porque às vezes parece inglês, mas não é, sei lá, pode ser, dependendo do nome, pode ser espanhol. E às vezes também não sei a pronúncia em inglês. Na Rússia, vamos continuar. Então ele é um meteorito de 17 a 20 metros de diâmetro e 11 mil toneladas. Foi esse meteorito que caiu. E o doido é que ele... Falo muito isso. O doido é que ele gerou uma onda de choque. Não é doido, é triste. Que feriu mais de 1.200 pessoas. E ele danificou centenas de residências. Então, triste, né, gente? E aí teve o evento de Tunguska, na Sibéria. Esse também eu sei falar. Mas tem escrito na frente, né? Então, assim, não é tão difícil. Na Sibéria, em 1908, que foi uma explosão gigantesca, aproximadamente 1000 vezes a explosão da bomba de Hiroshima. E ele derrubou 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 mil quilômetros quadrados. E ele é o maior corpo celeste que já atingiu a Terra na história registrada. Por que a gente fala registrada? Porque é o que a gente registrou, né? Que a gente sabe. Pode ter acontecido e a gente não ter registrado. Então, essas são as árvores derrubadas em Tunguska. E aí, falou meteoro, já vem meteoro, vem pensa nos dinossauros, os memes, tudo mais. Então, a teoria mais aceita sobre a extinção a extinção Cretáceo-Paleógeno há mais ou menos 65 milhões de anos é o impacto de um meteorito de mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro. E aí, esse evento ele levou a grandes mudanças climáticas. Não foi só um impacto, tipo, o meteoro caiu em cima dos dinossauros e por isso eles morreram. Não, ele levou a mudanças climáticas que extinguiram os dinossauros. A provável cratera desse meteorito fica em... Aí eu não sei, viu, gente? Eu não sei a pronúncia. Chicxulub, sei lá. No México. Se você colocar, se você tiver incomodado com a minha pronúncia, você coloca no Google e aí você coloca o microfone, o alto-falante lá e ele vai tocar pra vocês. Aí vocês vão saber a pronúncia correta. E é uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro que foi descoberta em 1978. E falando nisso, gente, eu mostrei pra vocês na aula de planetas internos a cratera de Parelheiros, né? Vai lá visitar. Tem um amigo que mora lá. E aí a gente tem os NEOs, que são os Near Earth Objects, que são os objetos próximos à Terra. Eles são corpos... eu divago às vezes. Eles são corpos celestes, como cometas ou asteroides, que estão em órbita, que se encontram perto da órbita do nosso planeta. A gente já acende o alerta ali. E tem os PHs, que são os asteroides potencialmente perigosos. E aí no próximo eu vou mostrar um negócio para vocês.
e eles possuem maior risco de colidir com a Terra. E era isso que eu mostrava para vocês. A escala de Torino, ela categoriza os NEOs pelo risco de um impacto com a risco de impacto com a Terra e os possíveis danos que eles causariam. Então, aqui ó, tem o branco, é meio intuitivo, né? Branco e vermelho. Então, o branco não tem nenhuma probabilidade, que é o 0, vai de 0 a 10. E aí tem um 1, já vai monitorar um pouquinho e tal, 2, 3, 4. Gente, eu não vou ler isso aqui não. Se você quiser, você pausa e lê tudo. Ou também você pode pesquisar, a escala de Torino vai ter uma resolução melhor. Nem pra mim tá muito boa, mas assim, era só pra deixar assim, registrado na história. E aí o 10, obviamente, é o mais perigoso. Tanto por ser o número 10, como por estar em vermelho, mais perigoso. Que são as colisões certas. Então agora um pouquinho dos objetos transnetunianos. Os objetos transnetunianos, eles são corpos gelosos com órbitas além de Netuno. E eles estão, lembra que eu falei, transnetuniano depois de Netuno. Eles são distribuídos em duas regiões. Tanto o cinturão de Kuiper, que já está depois de Netuno, e está entre 30 e 100 unidades astronômicas do Sol. E eles originam os cometas de curto período. O que é curto período? Deixa eu ver se eu já explico isso. Tá, eu vou explicar porque não fala aqui. Eles originam os cometas de curto período, que são os cometas que tem um período mais menor mesmo, mais curto, de chegar perto do Sol também. É o período que ele dá a sua órbita completa. Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o cometa Halley, que passa a cada 76 anos. Então, ele tem um curto período, né? Que tem tipo, muitos anos. Então, ele chega aqui a cada 76 anos, então, esse é o período dele. E a hipotética nuvem de Oort, ela é chamada de hipotética porque ainda não existe uma certeza de que ela existe e tudo, mas quase certeza. A gente já fala bastante dela. Então, a nuvem de Oort, ela está entre 300 e 100 mil unidades astronômicas do Sol. E ela é conhecida como repositório de cometas de longo período. Como ela tá, assim, faz sentido, né? Como ela tá muito mais distante, os cometas que vão sair de lá e vir para perto do Sol e voltar, eles vão demorar muito mais tempo. Por isso que são de longo período. Plutão, chegou a hora que vocês querem falar de Plutão. E aí, nas aulas de planeta, vocês já ficaram, será que vai falar de Plutão? E eu só falei que ele não é mais planeta, né? Desde 2006. Ele foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh. E aí vocês já sabem. Na procura de um nono planeta. Então ele ficou lá. Será que existe? Vamos ver, vamos procurar. Tá bem insistente. E aí ele procurou, achou Plutão, falou, nossa, da hora. Então é aí o nono planeta. E aí ele foi batizado de nono planeta. Então, assim, 1930, não, planeta, tá. E aí depois eles mudaram, mas isso aí eu já falo já já. Então, ele tem o semi-eixo maior da órbita dele é de 39,5 unidades astronômicas. Por isso que ele demora muito, né, para dar a volta, tipo, ele tá bem longe e tal. O período orbital dele é de 246 anos terrestres. Então, se eu tivesse em sala, eu ia perguntar quem lembra o que é um período orbital, o que ele significa. Mas não estamos, então, que pena. O período orbital é o ano. Então, eu já falei várias vezes para vocês. Um ano. Porque, assim, o ano, na verdade, não é o tempo, exatamente. O ano é o tempo que o planeta demora para dar uma volta inteira em torno do Sol. Então, por isso que chama período.
Então, o período orbital, que é o tempo que Plutão demora para dar uma volta no Sol, é 246 anos terrestres. Se um ano já demora para passar aqui, imagina lá. O período rotacional dele, que é a volta que ele dá em torno de si mesmo, a rotação, tudo, que é o dia, né? Basicamente, é o dia de Plutão, dura 6,4 dias terrestres. E a rotação dele é retrógrada. Então, eu já falei para vocês de rotação retrógrada, gente. Algumas coisas eu repito e outras não. Isso é totalmente da minha cabeça, mas o que eu não repito, vocês voltam lá e vejam. Então, em volta de Plutão foram encontrados 5 satélites naturais, ou luas, como eu já falei. E o que eu ia falar? Como eu já falei também de Júpiter, de Saturno, tudo, a gente fala satélites encontrados ou satélites registrados, satélites conhecidos, porque pode ter outros que a gente não conhece, que a gente não descobriu ainda. Tanto que de Júpiter e de Saturno sempre tá mudando, né? Sempre tá aumentando. Então, foram encontrados 5 satélites naturais chamados Caronte, Nix, Hidra, Cérbero e Estige. E aí, o que acontece? Nessa aula ainda não falei de mitologia. Quem conhece mitologia, tudo, eu não anotei, né, nos slides, sei o que aconteceu comigo. Já ouviu falar sobre Plutão, que também era Hades na mitologia grega, que ele era o deus do submundo. As pessoas morriam, iam pra lá e tal. E aí já conhecem falar Caronte, Hidra, Cérbero, Estige, já assim, estão relacionados com o submundo, que são as luas que têm nomes relacionados com a mitologia e Plutão também. Então, o Plutão era o deus, né, do submundo. Caronte era o barqueiro, que... Ai, eu vi um meme muito engraçado esses dias, gente. Eu vou contar pra vocês. Mas primeiro eu vou falar. Caronte, quando a pessoa morria, Caronte era o barqueiro, a pessoa entrava no barco e aí ela ia navegando até o submundo, né? Então ela sempre pegava esse barco com o barqueiro pra ir lá. Eu tô lembrando do meme, gente. E aí a Hidra também é um. Não lembro exatamente o que é a Hidra, mas era um animal mitológico, sei lá. E aí tem o Cérbero, que era um cão do Plutão, que ele é um cão de. Sei lá, pesquisa aí. E aí ele era o cão de Plutão, então assim, tem a ver também. E Estige era o rio Estige, que tinha lá no submundo. E agora deixa eu contar pra vocês, gente, que engraçado. Era uma tirinha, né? Aí tinha uma velhinha que tava passeando por um rio, assim, tinha umas casas em volta e tinha um cara lá, um barqueiro. Aí a velhinha falou pra ele assim, nossa, que legal, meu sonho sempre foi passear em Veneza, porque Veneza tem os rios lá, daí eles tem as casas em volta, as pessoas passeiam de barco. E aí ela perguntou pro barqueiro, como que é seu nome? E ele falou, Caronte. E aí ela fez uma carinha toda séria, né, que ela percebeu que ela morreu. Não é engraçado, gente? Mas eu lembrei disso. Enfim. Plutão, devaguei aqui. Então, as propriedades de Plutão, elas não são muito típicas para um planeta. Então, aí que veio também esse pensamento, tipo, nossa, ele tem umas propriedades diferentes, né? Porque será que ele é um planeta mesmo? O que a gente vai fazer? A gente também tem que definir o que é planeta e o que não é planeta, né? Então, aí, enfim. Ele tem uma órbita muito mais inclinada do que os outros planetas. A órbita dele tem 17 graus de diferença com a eclíptica. E ela é elíptica. E isso eu vou lembrar pra vocês, gente. Porque foi da primeira aula, já faz muito tempo. Foi em março, eu acho. A eclíptica é
uma linha imaginária que é desenhada no céu, que é a trajetória aparente do Sol. E como os planetas estão orbitando o Sol mais ou menos no mesmo plano, no plano próximo, eles também, os planetas e a Lua, também, tipo, quando você vai olhar de noite, os planetas e as luas, eles também vão passar por essa linha imaginária que é a eclíptica. Então, de dia, você vê o Sol passando, assim, você vê a trajetória do Sol, fala assim, o Sol começa ali, nasce ali e vai passando por essa linha. Aí, quando você observar de noite, você vai observar os planetas e a Lua passando por bem perto dessa linha. E se vocês colocarem também, assim, no Google, procurar imagem, colocar nos sites ou no software que eu falei para vocês, de observação de estrelas, de simulação do mapa do céu, no Stellarium, por exemplo, vocês podem colocar, pedir para ele colocar as linhas imaginárias no céu, e aí ele vai colocar a eclíptica, se você colocar lá, e vocês vão ver essa trajetória aparente do Sol, e vocês vão ver que os planetas eles vão estar bem pertinho dessa linha. E Plutão está mais longe. Contei tudo isso, lembrei, para falar disso. Plutão está mais longe, ele tem 17 graus com eclíptica. Então aí vem um motivo, né, para ele, vem aí uma diferença com os planetas. E essa órbita também cruza a órbita de Netuno. E está em ressonância de 3:2 com o período orbital de Netuno. Eu já falei sobre isso na última aula, não faz muito tempo, mas eu serei boazinha e vou falar de novo. A ressonância é o quê? Tipo, de 3:2. Significa que quando um deu 3 voltas, o outro deu 2 voltas. Então aí tem ressonância de 1:1, de 3:2, de 1:2. E por aí vai. Eu falei isso sobre as luas de Júpiter. Plutão tem o raio e a massa baixos. Então, o raio dele, esse Rzinho com uma bolinha mais dentro, significa o raio da Terra. Essa bolinha significa Terra. E aqui no M também. Então, o raio dele é de 0,18 raio da Terra, vezes o raio da Terra, e a massa é 0,002 a massa da Terra. A composição química de Plutão ela é similar aos objetos transneptunianos. Eu clico sem querer, gente. Aos objetos transneptunianos e a Tritão. Mas não é similar ao dos planetas. Aí é mais uma diferença. E Tritão, objetos transneptunianos, tá. Mas e Tritão? Quem gosta de mitologia, quem conhece mitologia também, e quem talvez assistiu Aquaman, sei lá. Enfim, esses negócios aí, isso eu não conheço, de heróis. Mas, enfim, Netuno, que é Poseidon na mitologia grega, ele é o rei dos mares, e Tritão tá relacionado a essa mitologia, tá relacionado a Netuno, tudo. Então, aí, por isso que a mitologia é legal, gente. Por isso eu adoro, que vocês também têm que adorar. Não, tô brincando, mas é legal, tipo, até conhecer a história. Tritão, se vocês pensarem que... Ai, desculpa meu cachorro, gente. Mas eu já tô no final da aula, não vou regravar. Se vocês pensarem que Tritão tá relacionado a Netuno... Espera aí. Vocês conhecerem meus cachorros. Se vocês pensarem que Tritão está relacionado a Netuno ou a Poseidon, então vocês já sabem que Tritão é uma lua de Netuno. Mesmo se você não lembrar, só do nome. Então, a composição ela é similar aos transneptunianos e também à lua de Netuno, que é Tritão, mas não é similar ao dos planetas. E aí, o que aconteceu? Em 2005, foi descoberto um objeto transneptuniano com o tamanho aproximado de Plutão, chamado Eris. E aí deu um conflito, porque falaram, olha, tem um tamanho próximo de Plutão. E aí, vai virar planeta? Plutão não vai ser planeta? Porque aí, tipo assim, tudo que a gente encontrar agora vai virando planeta, vai virar bagunça, né?
E aí conversaram lá e aí decidiram colocar Plutão como planeta não. Mas também vou explicar melhor isso. Então aqui, só para não perder o fio da meada. Aqui tem essa imagem que representa a órbita de Plutão. Então, olha aqui a órbita de todos os planetas de boa aqui, num plano parecido. E a de Plutão bem diferente, bem longe. E ela é bem mais ovalzinha, digamos assim, né? É elíptica. A dos planetas também mas assim, é bem menos, sabe? É bem próxima de uma. Bem perto de uma circunferência, enquanto a de Plutão é bem mais exagerada. E aqui a gente tem uma fotinho de Eris. É bem difícil ver, gente. Então, assim, até Plutão mesmo demorou bastante para tirar uma foto boa de Plutão, né? Essa foto é recente. Essa que eu coloquei lá no começo. Então, em 2006, a União Astronômica Internacional ela estabeleceu 3 critérios para planetas. Na Na aula de planetas internos, eu também falei desses critérios. Eu coloquei 4, mas é porque 2 se juntam e assim, eles falam mais ou menos a mesma coisa. Então, são esses 3 critérios aqui. Talvez vocês até lembrem. O primeiro, ele tem que orbitar uma estrela, que é o Sol. Então, ok, Plutão orbita uma estrela. Mas várias coisas orbitam o Sol também. Ele tem que ter uma massa alta o suficiente para ter uma forma esférica pela gravitação própria. Então, a própria gravitação dele tem que suprir essa necessidade dele ter uma forma esférica para virar um planeta. E ok, isso acontece em Plutão, ele tem uma forma esférica. E ele precisa ter esvaziado, entre aspas, a vizinhança da órbita. Como assim? Ele tem que ser dominante na órbita dele. Vai ser o rei da órbita. Adoro usar esses termos, gente. Ele vai ser, entre aspas, o rei da órbita, dominante. E os outros que tiverem na órbita dele, eles vão estar só orbitando ele. Eles não podem, assim, não estar orbitando ele. Então, e aí que foi o problema. Ai, desculpa. E aí foi o problema. Plutão, ele não satisfaz o critério 3. Porque aí encontraram Eris e tal, e aí eles descobriram que ela tá no meio dessa órbita também, e ele não ficou mais sendo dominante, né? Descobriram que ele não era dominante na órbita dele e falaram, não, esses aqui vão ser os critérios, entra quem tem os critérios, sai quem não tem, e aí Plutão mudou de categoria e virou planeta não. Que aí os planetas anões são os que não satisfazem todos os critérios. Mas se eles são maiores que os asteroides, os cometas, e tem composição diferente. Então ele foi reclassificado junto com Eris para planeta anão, ou plutóide. Que o plutóide ele é um objeto que satisfaz 1 e 2, as características 1 e 2, aqui, os critérios, e ele não satisfaz o 3. Isso é um plutóide. Então ele foi classificado como ou planeta não, ou plutóide, ou objeto transneptuniano, ou objeto do cinturão de Kuiper. Pode ser qualquer um deles. E existem os corpos que são transneptunianos. Tentei achar uma palavra bonitinha, não achei. Existem os corpos que eles são chamados de plutinos, que são transneptunianos, que ele tem a ressonância igual de Plutão, né? Tem uma ressonância 3:2 com Netuno. Gente, é muito legal os vídeos de ressonância. Eu já mostrei um GIF pra vocês, então nessa aula nem tem GIF. Que triste. Mas é bem legal, coloca lá no YouTube GIFs de. Não, coloca no YouTube lá ressonância de planetas, coloca lá atividade vulcânica em Io. Legal. Os cometas agora. Os cometas, eles são pequenos objetos transneptunianos compostos por gelo. Deixa eu devaguear aqui, eu quero ver quanto tempo tem a aula.
1h30 já. Daqui a pouco acho que acaba. Só para saber se eu falo mais rápido ou não. Os cometas, eles são pequenos objetos transneptunianos que são compostos por gelo, que o gelo pode ser de água, de metano, de amônia ou de dióxido de carbono, ou todos. Também é composto por poeira e, às vezes, material orgânico. E ele pode ter ou não um núcleo rochoso. E aí, os cometas são tão bonitinhos, gente, brilhantes, a gente olha lá e tudo. Mas tem gente que chama ele de bola de gelo sujo. Coitado. E eles são essas bolas de gelo que se aventuram no sistema solar interior. Então, são esses objetos transneptunianos, porque os objetos transneptunianos, eles podem só ficar lá. E aí eles não vão ser cometas, eles estão lá de boas. No cinturão de Kuiper. Ou na nuvem de Oort. E os cometas, eles são chamados de cometa porque eles se aventuram, digamos assim, no sistema solar interior. Então eles entram, vêm aqui, dão uma voltinha no Sol, dão uma bronzeada lá, e volta e vai para fora de novo. Vai para o sistema solar exterior. E aí eles podem formar caudas de até 1 unidade astronômica de comprimento quando passam perto do sistema solar interior. E por que eu falo isso? Que passam perto do sistema solar interior? Porque a cauda é quando o gelo sublima, é quando esse gelo ele vira gás. Então, por quê? Porque por causa da temperatura, quando está perto do Sol, a temperatura é maior, né? Já falei isso. Então, quando o cometa tá lá de boa no cinturão de Kuiper ou na nuvem de Oort, ele tá lá geladinho, fresquinho, a temperatura baixa, e ele é só uma bolinha. E aí, às vezes não é formato de bola, gente, mas tô tentando. E aí ele tá lá, só uma bolinha lá de gelo normal. E aí, quando ele vai entrando, ele vai esquentando e tudo, e forma cauda. Então, assim, ele não é assim sempre. Ele só é assim quando tá perto do Sol. E aí, então, foi isso que eu expliquei. Quando ele se aproxima do Sol, quando ele tem uma distância menor que 5 unidades astronômicas, o gelo sublima, então ele vira gás e ele forma um coma, que é chamado de coma, mas ele é tipo, ele vai ser assim uma bolinha de gás em volta do cometa, em volta desse núcleo, que assim é mais ou menos tipo a atmosfera. Mas, assim, eu tô falando, tipo, gente, pra explicar pra vocês como que funciona mais ou menos. Então, ele vai ser, assim, uma bolinha de gás em volta desse núcleo. E isso é o coma. E tem esse nome, então, gente. E aí, depois, então, assim, formam um coma de gás, do gás evaporado e também a poeira. Ele fica em torno do núcleo sólido. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês que ilustra isso. Então, se vocês não estão entendendo também, calma. E aí, além disso, se forma um halo de hidrogênio em torno do coma. Então, se vocês não sabem o que é halo, às vezes, por exemplo, aparece um halo em torno da Lua ou do Sol, que é um círculo que fica em volta e ele fica até, assim, cores diferentes, tudo. E isso é chamado de halo. E aí, no cometa, e aí vocês podem procurar lá no Google também para entender melhor, ver foto. Mas na outra foto também tem. Não, no próximo slide também tem. Então se forma um halo, que ele vai ser assim um círculo de hidrogênio, que ele vai ser assim um pouco iluminado também, em torno do coma. Só que ele não faz parte do coma, ele é separado. Vocês vão ver a foto, o desenho. E o gás, ele também é parcialmente ionizado por causa da radiação solar. Eu não tô olhando para vocês, as pessoas reclamam disso.
Às vezes eu fico pensando, fico lendo. Então, o que que acontece? Eu devia ter colocado a foto aqui. Mas o que que acontece? A radiação do vento solar, então o vento solar ele vai sair do Sol e vai andando para fora do Sol. E aí, essa radiação do vento solar, ela empurra a poeira para longe do Sol. Então ele forma a cauda de poeira. E o campo magnético e o vento solar também eles empurram o gás ionizado. E aí forma uma cauda de íons. Então ele vai ter duas caudas. Às vezes quando a gente vê, quando a gente observa, né, quando dá para observar, às vezes a gente vê as duas caudas e às vezes é só uma que tá mais forte. Então, aí forma a cauda de íons, vai ter duas caudas, uma de poeira e uma de íon. E as caudas, isso assim é meio difícil de entender, porque a gente acha que assim, ó, a gente acha que o cometa tá vindo aqui com a cauda dele, só que a gente acha que a cauda sempre tá lá, então a gente acha que a cauda vai virar com ele. Só que lembra que a cauda, ela vem da radiação do vento solar, que empurra a poeira para longe do Sol? Então a cauda está sempre voltada para o lado contrário do Sol. Porque assim, quando ele está vindo, o Sol empurra a cauda e ela vai estar para o lado contrário. Imagina como se fosse o cabelo. E o Sol está soprando lá, que é o vento solar. O Sol está soprando. Então eu tô aqui andando perto do Sol e ele vai estar soprando sempre. Meu cabelo vai estar sempre indo para trás. Ele não vai, não é como se ele tivesse tipo um gel assim que eu vou virar e ele vai ficar lá no lugar. Ele vai estar sempre indo para trás como se o Sol estivesse soprando ele. Então, aí ela tá vindo, o Sol tá soprando e a cauda tá para fora. Aí tá indo embora, o Sol continua soprando e a cauda tá virada para fora. E eu vou mostrar essa imagem para vocês também. Então, a primeira imagem, isso aqui tudo é o cometa. Lá, bem no centro, bem pequenininho, tem o núcleo. A gente colocou aqui, nessa imagem tem até uma lupa que mostra o núcleo. Então, ele tá bem pequenininho. E essa bolinha branca é a coma. Então, é o que eu falei para vocês, que é o gás e fica aqui em volta, bem pertinho. Depois tem o halo. Então, vocês veem que o halo, ele é bem separado da coma. Então, assim, ele assim, dá pra ver bastante que não é a coma. E ele é um halo de hidrogênio. E aí ele tá indo pro Sol. Aí vocês veem que aqui, ó, ele tá indo pro Sol nessa direção aqui, pro lado esquerdo. E a cauda dele tá ao contrário, né? E aí já vou mostrar outra pra vocês. Então aqui tem o halo. E aqui tem duas caudas que eu falei pra vocês, ó. A cauda de íon e a cauda de poeira. Então aqui íon é íon mesmo e dust é poeira. Então aqui a cauda de poeira. E essa foto eu já expliquei para vocês, quando o cometa sai de perto do Sol, a cauda some, porque vai esfriando, né? A temperatura vai abaixando, mas ele pode voltar. Não necessariamente ele vai voltar, alguns podem nunca voltar, mas ele pode voltar. E aí vai formar a cauda de novo. E aí o que eu tinha falado para vocês, que a cauda ela vai estar sempre do lado contrário do Sol. Então, olha aqui, ele tá vindo e a cauda tá para trás e ele tá voltando e a cauda também tá para trás. Ela muda, porque o Sol vai empurrar essa cauda para trás. É o vento do Sol, como se ele estivesse soprando o cometa. Então, isso é bem importante, porque assim, algumas pessoas não sabem disso. E aí tem E assim, tipo, algumas pessoas não sabem disso e não era pra saber mesmo, gente. Por isso que a gente tá aqui explicando, dando aula. Então, não fique triste se você não sabia, é normal. Então, tem os cometas periódicos, que eles voltam, eles vêm e voltam. E aí tem os de curto período, que eu tinha falado pra vocês antes, que é menos de 200 anos. Como o Halley, que eu já falei para vocês também, que ele volta a cada 76 anos. Esses de curto período, eles vêm do cinturão de Kuiper.
E por que a gente sabe disso? Porque eles estão mais perto, então eles demoram menos tempo para ir e voltar. Os de longo período têm mais de 200 anos e o período deles pode ter até 1 milhão de anos. Então eles podem, tipo, eles vêm aqui, eles vão embora, tipo, ninguém mais lembra deles, não existe mais gente, não existe mais nada. E eles voltam. É engraçado. E eles vêm da nuvem de Oort, porque essa nuvem ela é mais longe, então eles demoram mais tempo pra ir e voltar. Acabando, gente, calma. Existem teorias de que os cometas de longo período eles são defletidos rumo ao Sol por estrelas passando perto do limite do sistema solar. Então, muitas palavras estranhas aí. Então, esses cometas que são de longo período, eles estão lá de boas na nuvem de Oort. E eles são defletidos, eles são empurrados. Existem estrelas que às vezes estão passando perto do sistema solar. E aí elas jogam os cometas para dentro do sistema solar. Então eles estão lá de boas, aí a estrela passa e deflete, joga eles para dentro. E aí eles vêm para cá, que são os de longo período, né? Mas são teorias. E tem os cometas não periódicos. Eles vêm aqui, dão uma voltinha, passam perto do Sol e vão embora, vão para fora do sistema solar e nunca mais voltam. Dão um adeus. E essas fotinhas aqui, bem legais, elas mostram, como eu falei para vocês, o cometa vai chegando perto do Sol, a cauda vai aumentando, porque vai sublimando cada vez mais, né? Vai passando do gelo para gás, quanto maior a temperatura. Então aqui, ó, em abril de... Isso aqui é o cometa Halley, 1910. Em 26 de abril, olha como estava a caudinha dele. 27 de abril já aumentou, 30 já. Foi aumentando, aumentando, aumentando. 6 de maio, olha aqui. 15 de maio. Aí depois foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E sempre ao contrário do Sol. O Sol tá aqui, eles estão ao contrário, porque o Sol tá soprando, lembra? O vento solar tá jogando a cauda pro outro lado. E aí, historinhas. No passado, cometas eles colidiram frequentemente com planetas, luas e asteroides. Então eles vinham aqui, colidiram, tudo, crateras de impacto, etc. E aí o que aconteceu? Com essas colisões, eles trouxeram. Lembra que eles são feitos de gelo, tudo aí o gelo pode virar água ou gás, né? Como acontece. E aí eles trouxeram pelo menos metade da água dos oceanos da Terra. E como eles têm também moléculas orgânicas, os cometas ou meteoritos, quando caem dentro da Terra, eles podem ter trazido os elementos precursores da vida, que foram os elementos que deram origem, que foram dando origem à vida. Ou então, hipóteses, eles podem ter trazido os primeiros elementos vivos da Terra. Então, existe, né, essas teorias aí. E aí é chamado de neopanspermia. Vai ter uma aula, gente, para quem gosta dessas coisas, vai ter uma aula de vida do espaço, vida no espaço, que não é sobre alienígenas, ela vai explicar todas essas coisas, sobre as possibilidades, sobre as moléculas orgânicas e tudo mais. E cometas mais conhecidos. O Hale-Bopp, que ele teve 19 meses de visibilidade. E foi o recorde de tempo de visibilidade de um cometa. E ele apareceu a partir de 23 de julho de 1995. E ele estava muito brilhante por ele ser grande. E ele só volta em 2.400 anos, gente. Então, julho de 95, eu era um bebezinho. E eu acho que eu não vou viver 2.400 anos para ver.
esqueci o que eu ia falar. Gente, a aula tá bem extensa, mas já tá acabando. É muita coisa pra falar, porque assim, tipo, a gente fala de tudo que tem no sistema solar que não são os planetas, então, muita coisa. E a formação também. Mas tem poucos slides. Tem o Swift Tuttle, que ele passou em 1862 e depois ele passou em 1992 de novo, né? 130 anos aí de período, então ele é curto período. E a trilha de detritos que ele deixa, vocês lembram? Eu falei duas vezes, eu falei na aula extra e falei hoje. Ela causa a chuva de meteoro das Perseidas, que é a minha favorita. E esse cometa ele já foi suspeito de poder se chocar com a Terra algum dia. Então, assim, existe, né? Pensam, tipo, quem sabe um dia ele não pode se chocar com a Terra. E isso não é uma esperança, gente, uma possibilidade só. Mas então, é suspeito. Então aí tem fotos do Hale-Bopp e do Swift Tuttle. Já água pra falar tanto. E aí tem o Hyakutake. Pronúncia. Passou perto da Terra em 1996, eu ainda era um bebê. É uma das caudas mais compridas já observadas. E famoso, né? Uma cauda comprida e tal. E ele não volta por pelo menos 14 mil anos. Isso eu tenho certeza que eu não vou viver. O cometa Halley, que é um cometa periódico, que deve ser assim, o mais famoso. E ele tem um período de 76 anos, ele passa a cada 76 anos, quem sabe eu veja. E os detritos dele. Eu tinha falado isso já, né? Eu não tinha certeza, mas aqui está a prova. Os detritos deles causam a chuva de meteoros Oriônidas. E, na verdade, os detritos do Halley, eles causam duas chuvas, que é essa Oriônidas, e também, não tenho certeza, mas eu vou falar aqui, qualquer coisa vocês precisam para ter certeza. A outra, eu acho que é a Aquarídeas, que, se não me engano, foi em maio ou em abril, tipo, faz pouco tempo. E ele volta em 2061. Isso aí, gente, são só curiosidades, então não tem anotado aqui, eu não tenho certeza, mas é legal falar. E aí também teve o Shoemaker-Levy. Gente, tipo, fecha os olhos, não olha as fotos ainda. Deixa eu terminar de falar. Esse Shoemaker-Levy 9, ele é conhecido por ter se chocado com Júpiter, por isso ele ficou famoso. E ele forneceu informações sobre a composição do planeta. Por quê? Vocês lembram que eu falei que Júpiter, gasoso e tal, e tem. Então, assim, as nuvens, elas dificultam saber sobre a composição, sobre o que tem lá dentro, né? Até porque, tipo, não tem como uma sonda pousar lá, porque não tem superfície. Então, esse cometa, ele se chocou com Júpiter, e aí, com esse choque, deu lá uma perturbação e, assim, ajudou a conhecer um pouco mais da composição de Júpiter. Então, a gente tem aqui, agora vocês podem olhar a foto. Aqui tem o Hyakutake. Tem essa cauda bem grande aqui. O Halley. E aí, gente, deixa eu voltar aqui. Pera aí. Esse aqui, ó, que é melhor. Vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui tem uma cauda, aqui é outra cauda. Então, em alguns não é tão fácil. Esse aqui não é tão fácil de ver. Aí aqui, ó, por exemplo, no Halley, vocês veem aqui que tem uma diferenciaçãozinha, né? E esse aqui, o Shoemaker-Levy 9, essa foto aqui é mais interessante do que a foto dele, que é dele indo se chocar com Júpiter. E esse aqui, grandão, é Júpiter. E essa bolinha é uma bolinha preta aqui. Essa bolinha aqui, ela é uma lua passando. Uma lua de Júpiter. Missões espaciais, gente, olha, vocês sabem que tá no fim, porque quando eu falo sobre missões espaciais, já é o finzinho, né? A última coisa que eu falo. Então, agora é sério, tá acabando. Em 1991, eu ainda não tinha nascido.
Teve o 951 Gaspra. Ele foi o primeiro asteroide visitado por uma sonda. E qual sonda? A sonda que eu gosto também, a Galileu. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a Galileu ela foi lá pra Júpiter, orbitou Júpiter e tal, estudou. E aí eu falei pra vocês, a Galileu é legal porque o Galileu descobriu as luas de Júpiter, tipo, o Galileu real, a pessoa Galileu, descobriu as luas de Júpiter e depois a sonda Galileu foi estudar as luas de Júpiter. E sim, claro que o nome foi de propósito, mas achei legal esse nome. Em 1993, também não tinha nascido, o 243 Ida foi o primeiro asteroide com satélite natural que descobriram, né? Que foi visitado por uma sonda Galileu. E o satélite natural dele chama Dactyl. Aí, tipo, não tem mitologia pra isso. Esqueci o que eu ia falar. Em 2001 eu já estava criança. Vocês já sabem quase a minha idade. No meu aniversário vocês mandam presente, hein? Em 2001 aconteceu o primeiro pouso em um asteroide, que foi o asteroide 433 Eros. Eros, eu sei a mitologia. Eros era o Cupido, né? Filho de Vênus, que era deus da beleza. Enfim, a sonda Near Shoemaker pousou nesse asteroide, 433 Eros. Em 2014, aconteceu o primeiro pouso em cometa. Isso faz muito pouco tempo, gente. Eu lembro de ver as notícias, assim, como o tempo passa rápido, né? E foi o primeiro pouso em cometa. Foi a sonda Rosetta. E o nome dele não tem aqui, porque era um nome muito doido, que nem lembro como que era. Acho que era russo. Também acabou, gente. Eu sabia que acabava agora. Tenho aqui as referências. Então, a introdução à astrofísica moderna é em inglês, então, tipo, quem não souber e tal, quem não quiser traduzir também. Tem o Kepler de Oliveira, que é em português. Tem a NASA. E o Kepler de Oliveira é muito legal. Ele é astronomia e astrofísica. Eu já falei, vou falar de novo, gente. É minha última aula, já estou com saudade. É engraçado, né? Porque o Kepler, a gente já conhece, já falou sobre ele na aula de história. Ele estudou astronomia e tal, a órbita dos planetas. E aí, provavelmente, o pai do Kepler de Oliveira gostava de astronomia, colocou o nome dele de Kepler, e aí ele virou astrônomo, gente. Tipo, legal. Mas então, Kepler de Oliveira, que não é o Kepler mesmo. E aí também tem a aula do Peter, né, que é o nosso coordenador do projeto, Peter Vastera, que é corpos menores, origem e evolução do sistema solar. Então, assim, na verdade, essas aulas são até baseadas na aula dele. A gente usa os mesmos assuntos, pega como referência também. E agora, a lista de presença. Quem gosta de QR Code está aqui. Quem não gosta, quem não tem, tem os links na descrição. Então, vocês vai lá, abre a descrição, entra no link, assina a lista, responde o questionário. Eu já vou embora porque, como tá gravando, não tem como ver os comentários. Gente, comenta lá, fala, aula muito boa, melhor professora. Curte, compartilha, essas coisas. Então, só isso, gente. Me despeço de vocês. Eu não vou dar mais aulas esse ano. Acho que não, né? Mas o plano é não dar. E só que eu ainda vou fazer observações com o telescópio, que já foi avisado, a gente já tentou uma vez. Quer dizer, não tentou, a gente marcou e o tempo fechou, até choveu. 3 dias antes estava um sol maravilhoso, mas dizem que isso, assim, é uma espécie, sei lá, de. Quero falar uma palavra feia, mas uma espécie de maldição, não gosto de falar isso, porque sempre que a gente vai observar,
chove. Só você falar, ai, vou colocar o telescópio, chove. Mas enfim, a gente tentou, não deu certo, a gente vai marcar de novo para junho. Deve dar certo, é um mês muito bom para observação. E também, eu acho que no nosso canal mesmo tem um vídeo que, assim, foi uma live e aí ficou gravada de uma observação. A gente observou a Lua e eu acho que a gente observou os planetas também, Júpiter e Saturno. Mas então, aí vai respondendo aí, gente, fazendo, marcando a lista, pondo o nome na lista, respondendo o questionário. E é isso, então eu só queria falar que eu vou voltar para as observações, mas para as aulas não. Aproveitem minha última aula. Tchau, muito obrigada por assistirem minha aula.